E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de análise de Beyblade X aqui no canal e seguiremos com o Random Booster Volume 10. Esse aqui é um produto que vem com vários Beyblades aleatórios, além do prêmio que é o Unicorn Delta, que já analisei aqui no canal. Mas hoje o CX-17 nos apresentará mais um Unicorn Delta. Isso porque nós vamos abrir o 02, que é a versão alternativa, o Recolor do Unicorn Delta com outras peças. Então vamos lá. Enquanto eu abro a embalagem aqui, eu gostaria de pedir para você deixar um gostei, se inscrever no canal para vídeos todos os dias, é claro, e não se esqueça de deixar um comentário depois sobre o que você achou do Unicorn Delta. Tá aqui a prova ser o 02, vamos tirar dos plásticos e analisar as peças. Muito bem, é um booster, então só vem o Beyblade na embalagem. Como vocês podem ver, as peças do Beyblade e um manualzinho de instruções com o código para habilitar esse Beyblade no aplicativo asiático. Não tem Skill Up Guide nem nada do tipo, então a gente deixa o manual de lado. Por enquanto, vamos começar falando da Bit. E a Bit nada mais é do que mais uma Gear Rush, o que é muito bem-vinda, diga-se de passagem, porque essa peça só veio lá no Fox Brush e nós não tivemos mais sinal dessa Bit sendo lançada. A Gear Rush é interessante porque ela tem uma circunferência da área de contato com a arena menor do que a Gear Flat padrão que nós conhecemos. Além do que, as suas engrenagens que se conectam à Extreme Line vão até a sua ponta, diferente de uma Rush padrão, por exemplo. A gente observa que na Rush padrão as engrenagens são cortadas em determinado momento ali, mas na Gear Rush ela vai até a ponta. Ela mantém as mesmas 10 engrenagens que temos na Rush padrão, facilitando ainda mais a aceleração pelo trilho da arena, e aí sim nós temos uma movimentação bem interessante para ela, que sim gasta mais resistência considerando a sua ponta que tem um formato de engrenagem e aí sim causando muito mais atrito com a arena. Isso faz com que ele acelere bem, mas tenha menos resistência. Como disse, se compararmos com uma Gear Flat, por exemplo, a Gear Rush tem uma área menor de contato com a arena e isso vai fazer com que ela tenha um pouquinho mais de resistência. Quase nada, tá? Na verdade, ela é feita para acelerar bastante e causar bons Extreme Dashes. Por isso, ela vai causar muito impacto no oponente e também no Beyblade que estiver utilizando ela. E é então que entra essa estrutura mais larga no seu eixo, justamente para ajudar a prevenir um pouquinho de Burst Finishes, o que é ótimo, considerando os impactos que ela pode causar. Seguimos para o seu Ratchet, que é um 180. Não é muito comum a gente ver um 180 por aí, mas dessa vez ele veio numa cor bem legal, em preto, com transparente no centro, que é basicamente a combinação de cores que nós tivemos no 160 que veio num Shark Edge, se eu não estou enganado. Mas é legal a gente perceber que temos aí mais um Ratchet alto com a característica de 1 no nome referente a essa ponta maior que você observa aqui. Ele tem mais peso nesse ponto, portanto vai desestabilizar muito bem o Beyblade que estiver utilizando ele. Além disso, ele tem aqui uma parte relativamente circular, arredondada no seu perímetro, mas esse ponto maior é o maior ponto fraco dele e também, além de distribuir o peso só para esse lado, você pode trabalhar a questão de equilíbrio ou desequilíbrio alinhando com os pontos da Blade. Além disso, ele tem 80 no knob, ou seja, essa parte translúcida que a gente vê aqui no centro, ela tem 8 milímetros de altura, o que deixa esse Ratchet no espectro mais alto para que a gente faça combos com ele. Então lembre-se sempre que usar peças com numeração alta no final são Beyblades muito mais altos. A estrutura é exatamente a mesma que nós já conhecemos, padrão de Beyblade X, com um Ratchet compatível com blades de giro à esquerda e à direita. E agora nós seguimos para essa belíssima Blade do Unicorn Delta, que vem em branco e magenta. Muito boas cores, eu gostei demais da combinação, mas nós sabemos esse daqui é um CX Expand, ou seja, ele tem 4 partes que compõem a sua estrutura como um todo e a gente vai analisar cada uma delas. Primeiro a gente precisa desmontar a Blade, remover o Lock Chip, remover a Overblade, Metal Blade e Assist Blade para a gente poder falar a respeito dessas peças. Começando pelo Lock Chip, nós temos o Unicorn, que vem aqui numa cor magenta muito bonita. A arte do Unicorn por si já é muito legal, a gente percebe como ele está bem trabalhado nessas cores também. E nós temos uma peça plástica padrão para prender
a blade como um todo, para manter a blade montada. Por isso o nome Lock Chip, né? Não tem nada de diferente ou especial, nenhum material especial, é apenas a pecinha que dá nome ao Beyblade e mantém a blade unida. Seguimos para a Overblade, que é a Peak, e dessa vez a Peak vem com branco e magenta também. Lindas cores que nós temos aqui. Eu gosto quando as peças vêm em cores sólidas, a gente percebe detalhes a mais. E a Peak é aquela peça que tem um diâmetro menor do que as demais Overblades, se a gente presta atenção, mas um ponto específico dela é maior. E esse ponto maior, assim como nós já vimos da 180, também tem mais peso, portanto você vai alinhar de acordo com o que você prefere, dependendo do lado que você quer que a sua blade atinja o oponente com mais frequência, com mais peso. É uma peça bastante simples se você parar para perceber, mas é evidente o quão mais pesada ela é nesse determinado ponto. E sua mecânica depende inteiramente desse alinhamento, dessa peça específica, desse ponto que a gente vê aqui. Porque a sua Metal Blade é a Delta, que possui 3 padrões de alinhamento considerando a Peak que nós vimos anteriormente. Delta tem um formato bastante oval, o que é bem interessante para causar golpes bem fortes dependendo de como ele atinge o oponente. Mas é interessante também perceber que um dos seus lados é bastante liso, e esse lado mais liso, sendo o lado mais defensivo, vai ser melhor para desviar ataques, porque ele não tem nenhuma ranhura que vá fazer com que o oponente seja jogado para longe, e nem esse Beyblade que utiliza a Delta, né? Então ele sendo mais liso vai ajudar muito na defesa. Contudo, do outro lado nós temos uma parte bem reta, que é a parte de ataque. Então, como eu disse, depende de como ele interage com o oponente. Do lado mais liso, defesa. Do lado que tem essa parte reta, ataque. E é um ataque bem potente. É uma estrutura relativamente longa, se você presta atenção. Uma parte reta bastante interessante para mandar os oponentes para longe. Não só essa parte específica, mas também as pequenas ranhuras que nós vemos no decorrer deste lado da Metal Blade, que são mais agressivas do que o outro lado. Possui então esses pequenos intervalos para ter mais potencial ofensivo. E aqui no meio volta então o padrão mais defensivo. É interessante como essa daqui é uma Metal Blade também bastante reta. Se observa que ela não tem muitas curvas no metal. Ela é bastante fina também, se você considerar um pouco, mas a potência dos seus ataques é muito evidente. Como bem dito, inclusive no anime, que vendeu muito bem a peça, diz que essa parte reta que ataca os oponentes tem a mesma potência de uma Blitz. E olha, dependendo do golpe que pegar, realmente a potência é essa toda mesmo. Na parte de baixo a gente vê a questão do preenchimento e equilíbrio da peça, me parece uma peça bem equilibrada e fica ainda mais evidente o quão reto é esse ponto de impacto aqui. O fato de ela ser oval também ajuda na sua resistência, porque joga o peso para 2 pontos específicos da peça, mantendo a rotação por um tempo interessante. Falando em ataque e defesa e lados diferentes, nós também temos a Odd, sua Assist Blade, que vem em uma cor branca, sólida, muito bonita também. Olha que interessante nós termos também essa combinação na Assist Blade. De um lado, bem lisa, bem reta. Você percebe que é uma peça muito lisinha para não ter tanto impacto assim. Ao mesmo tempo tem essas aberturas e nessa estrutura, quando o oponente atingi-la, ela vai dispersar como se fosse um para-choque mesmo. Então bem defensivo esse lado, enquanto que do outro lado ela tem todos esses pontos mais agressivos e com intervalos maiores para causar essa questão do impacto no oponente, mandar ele para longe. Mesmo que tenha esses intervalos para servir de espécie de amortecedor, na verdade aqui ele vai mandar o oponente para longe com mais facilidade, por conta desses intervalos maiores entre uma peça e outra. Ela não é tão alta enquanto a Assist Blade e sua distribuição de peso, embora seja bem esquisita a sua forma, me parece bem ok. Não tem nada de absurdo, de peça super desequilibrada não. Você consegue utilizar a Odd de uma forma curiosamente equilibrada, especialmente combinando com a Delta. Vamos, portanto, à montagem do Beyblade, e aqui nesse momento a gente vai trabalhar o alinhamento das peças e como que tudo funciona para a Delta e a Peak especificamente. Quando nós temos a Metal Blade e a Overblade alinhadas dessa forma aqui,
nós temos, portanto, a pique com a parte mais pesada para a parte de ataque da Delta. Ou seja, o Beyblade, quando girar, vai ter mais peso nesse ponto, vai inclinar um pouquinho mais e é provável que ele acerte o oponente mais vezes com esse ponto aqui. Portanto, ele estaria no modo ofensivo, seu modo de ataque, para que o oponente sofra um dano maior, considerando que o peso estará alinhado para cá. Quando a gente vira e alinha o ponto mais pesado para a parte de defesa, a gente percebe que ele fica então evidenciando a parte mais lisa da Metal Blade, ou seja, ele vai ter uma estrutura focada em atingir o oponente mais frequentemente com esse ponto específico, pelo menos na teoria. E aí nós temos o alinhamento da pique mais pesado, então, justamente para que funcione dessa maneira. Mas nós temos uma terceira forma alinhando o ponto mais pesado da pique nesse ponto intermediário aqui embaixo, que não é nem ataque e nem defesa. Então ele vai atacar e defender na mesma frequência, possivelmente. O seu ponto mais pesado está alinhado para cá, liberando então ataque e defesa em proporções iguais, sem muito peso nenhum nem outro, tornando o Beyblade mais equilibrado, fazendo com que ele tenha um pouco mais tempo de giro, talvez, dependendo do combo que você utilizar. Você pode verificar isso, é bem interessante. Algumas pessoas dizem ver um B também aqui desenhado quando a gente alinha dessa forma. Interessante percebermos como a peça influencia na distribuição de peso, justamente para você oferecer mais ataque, mais defesa ou então uma configuração equilibrada. Eu vou deixar aqui alinhado para o ataque, justamente para a gente poder trabalhar melhor com esse combo como um todo. Depois de escolher o alinhamento que você quer, evidenciando ataque, defesa ou mais equilibrado, nós vamos encaixar a nossa Assist Blade, que pode ser encaixada de duas maneiras. A primeira delas é você deixar desalinhado, ou seja, manter os pontos irregulares na parte lisa da Blade e o ponto mais liso na parte de ataque da Blade, o que vai fazer um contraste bem grande, não vai dar tanta potência para o ataque. Eu não gosto muito desse modo, mas você pode deixar no outro modo, alinhando dessa forma e deixando a parte de defesa alinhada com a parte de defesa. Uma parte inteiramente lisa para que ele não sofra tanto dano dos oponentes, enquanto que na parte de ataque nós temos vários pontos aqui justamente para mandar os oponentes para longe. Esse alinhamento aqui é interessante porque nós vamos evidenciar ainda mais o ataque ou a defesa, dependendo do alinhamento que a gente escolheu nas peças. Depois de escolhidos os modos todos que a gente quer, alinhamento para qualquer uma das alternativas que temos aqui, nós colocamos, portanto, o Unicorn Delta aqui e travamos para termos a Blade completinha. Depois de montada, nós vamos pegar a 180 e podemos alinhar o peso da 180 para o lado da defesa ou para o lado do ataque, dependendo como que você montar. Se você monta dessa forma, alinhado para o modo ataque, então muito mais ofensividade. Se você alinha para o outro lado, girando aqui, encaixando dessa forma, você então deixa mais pesado o lado defensivo. Se a pique estiver no lado defensivo, deixa um Beyblade muito melhor para defesa, depende do que você quer. Como nós temos uma Gear Rush que é focada em ataque, vamos deixar full ataque. E que combinação de cores e peças interessante que nós temos aqui. Bom, Unicorn Delta Pink Odd 180 Gear Rush me parece ser um Beyblade bastante alto, mas interessante para a gente ter vários tipos de alinhamentos diferentes, para evidenciarmos mais ataque e mais defesa, ou talvez até um combo mais equilibrado, dependendo de como a gente configura as peças. E tudo isso graças à ideia que nós temos do alinhamento da Blade, o que deixa Beyblades da linha CX, principalmente CX Expand, muito variáveis em termos de desempenho. Você pode ter muitas opções de desempenho considerando todos os modos que eu falei aqui no vídeo. Um Beyblade que eu gosto demais e que eu espero que você tenha curtido também essa análise, mas a gente não vai encerrar aqui sem algumas batalhas antes, porque precisamos, sem sombra de dúvidas, ver do que esse carinha é capaz na arena. Bora lá! Vamos começar nossos testes contra o Wizard Rod 160 Hexa. Vamos ver se o Unicorn Delta todo alinhado para ataque tem alguma chance contra o Wizard Rod. Vamos lá. Belos golpes iniciais. Wizard Rod foi lançado para todo lado da arena, mas ele vai manter a resistência, hein? Sabemos que o Unicorn Delta tem muito menos resistência e é uma vitória para o Rod.
Beleza, mais uma chance para o nosso Unicorn Delta, para ver se ele consegue alguma coisa contra o Wizard Rod. Bom Extreme Dash. De novo, mas não atacou, né? Não foi com o lado mais potente que ele atingiu. Vai ser muito difícil vencer desse combo aqui. Realmente, hoje o Wizard Rod foi muito bom. O próximo é o Garuda 150 Low Flat. Garuda baixinho pode ser um problema. Vamos ver. Uou, linda perseguição pela Extreme Line ali. Será que a altura do nosso Unicorn Delta vai ajudar ele a manter a resistência por mais tempo? Ajudou pra caramba, que isso! Garuda terá mais uma chance. E Unicorn Delta partiu pro ataque. Belos golpes. Vamos ver se mais uma vez smashes podem ser o ponto fraco do Maximum Garuda aqui. Pô, acho que vai ser difícil pro Garuda vencer, exatamente. Seguimos de Tyranno Roar 370 Quake. Vamos de combo ainda mais louco, né? Os pulinhos resultaram num Extreme Finish espetacular. Olha o que o nosso Unicorn conseguiu fazer, cara. É claro que a gente vai mais um round. E... belos golpes. Over Finish, não. Uau, olha só o contra-ataque. Caramba, esse Roar foi muito bem agora. Seguimos com o Samurai Calibur 670 Gear Unite. Me parece ser um combo bem interessante. Fire Unicorn. Linda aceleração. Samurai Calibur tem um contra-ataque potente depois de ter sido jogado para Extreme Line. Vai ficar para resistência. Será que a altura... Ah, olha aí. O Unicorn caindo. É, foi do Samurai Calibur. Daremos sim mais uma oportunidade para o nosso Unicorn. Uou! Parece que ele repeliu o Samurai Calibur e mandou para over finish rápido desse jeito. Continuamos na Infinity Bay Stadium, agora com o Shark Scale 160 Low Rush. Combo complicadíssimo. Vamos ver se o nosso Unicorn vai aguentar. Quase se joga para over ali, quase que o Shark vai para over. A gente sabe que o Shark lida mal com oponentes que atacam de cima, e aí pode ser que ele perca na resistência, e é isso que acontece. Mais uma oportunidade para o Shark. Vamos ver se ele consegue um burst. Belos Extreme Dashes. Quase o over. Agora veio. Agora foi bonito. O upper attack do Shark Scale é sempre impressionante, não é? Seguimos com o Pegasus Blast Zillion 960 Hexa. Como um pouquinho mais alto, focado em defesa. Vamos lá. Uou! Que isso? Porra, que golpe potente foi esse do Delta. Falei, ele tem um golpe tão poderoso quanto o do Blitz quando acerta bem, cara. Tá bom, mais uma chancezinha aí pro nosso Pegasus. Vamos ver se o Unicorn consegue. Rapaz, ele consegue um belíssimo over finish de novo. Eu falo, ele bate muito bem, cara. Seguimos pro Shinobi Shadow 360 Yielding. Eu quis testar isso aqui pra ver no que dá. Vamos ver. Vai rolar burst, será? Temos bons Extreme Dashes aqui, o Unicorn indo muito bem e o Shinobi Shadow desviando muito bem. Vamos ver se ele vai ter resistência o suficiente, se a Yielding vai segurar até o final dessa batalha. Por mais leve que seja o Shinobi Shadow, eu acredito que ele possa vencer na resistência sim. E aí, nos finalmente da batalha é do Shinobi Shadow. Interessante, surpreendente eu diria. Uou! Olha o que o Unicorn tá batendo no Shinobi Shadow. Que loucura. Se não fosse over nesse round, eu não sei o que mais seria, mano. Mandou pra todo lado da arena. Foi espetacular. E aí consegue esse over finish. Finalizamos com Fox Brush Jag 770 Under Needle. Uma mistura de defesa e ataque pode ser interessante, né? Uau. Bate muito bem. Delta sempre precisa nas pancadas, é isso que eu tô falando. Olha o over finish aí, pega provavelmente 2 vezes com a blade de defesa e por último com a de ataque para conseguir esse over. Mais uma chance pro Fox. Vai o Unicorn. Extreme Dash, bonito. Mais um? Não, dessa vez não conseguiu conectar muito bem. Olha o contra-ataque do Fox, foi lindo, hein? Não sei se a Under Needle vai aguentar. Provavelmente ela tem uma sustentação interessante, mas será que nesse combo ela aguenta? Será que não vai raspar muito? Tancou!
Pois é, esse não é um dos melhores combos possíveis, mas cai naquela máxima que eu sempre repito. A gente não compra Random Boosters por conta dos combos estoque, mas pelas peças que vêm. Aqui nós temos um Unicorn Delta Peak Odd, também temos um 80 e também temos uma Gear Rush, que é uma peça um pouquinho rara de conseguir. Muito legal a combinação das peças, um combo interessante, para dizer o mínimo, né? O seu desempenho é bem curioso. Eu espero que você tenha curtido essa análise, então não esquece de deixar um gostei e se inscrever para vídeos todos os dias e a gente se vê numa próxima. Até mais!